Tudo que a gente está acompanhando tem a ver, inclusive, com a movimentação que é feita pelo filho de Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E por isso essa determinação do Alexandre de Moraes de Bolsonaro não falar com Eduardo Bolsonaro. Vamos para os Estados Unidos, onde está Jamil Chad, nosso colunista, a partir de agora também nos ajudando aí nessa cobertura. Olá, Jamil, bom dia para você. Bom dia a todos. Ô Jamil, eu lembro da primeira vez, né, que você mesmo trouxe também essa reportagem da atuação de Eduardo Bolsonaro. E parece que tudo que ele está fazendo está prejudicando mais o pai dele do que ajudando. Porque na verdade o que vai ficando claro, como vocês colocaram aí, cada vez mais pelo menos um esforço para evitar uma prisão, seja com sanções, com tarifas, com retaliações, seja mostrando, claro, algum tipo de respaldo internacional de Donald Trump, colocando uma pressão sobre as instituições brasileiras. Então, sem dúvida, existe esse componente. O que é complicado num país, obviamente, soberano, democrático, e que as instituições, obviamente, precisam reagir. Qualquer outra resposta, né, Fabiola, por exemplo, abandonar o processo de Jair Bolsonaro ou aliviar para Jair Bolsonaro, etc., seria o equivalente a fechar a instituição, entregar de volta a chave, talvez até para a embaixada americana e dizer, pode levar. Porque, obviamente, essa é uma pressão que talvez você consiga fazer num país absolutamente dependente, num país que tem algum tipo de fragilidade, num país que, eventualmente, tenha outros interesses que não seja um interesse soberano e independente, mas em outros lugares isso, obviamente, não funciona. Esse foi, basicamente, talvez o erro de cálculo. Eu acho até importante, ô Jamil, a gente explicar um pouco, né, sobre essa atuação. Hoje é dia de a gente trazer os fatos, né? Eu sempre gosto muito de fazer isso com o Josias, porque em meio a esses ataques de discursos e narrativas, como eles gostam de dizer, é perseguição, está controlando liberdade de expressão, até mesmo a tentativa de golpe no nosso país, que muitas vezes não está sendo entendida por parte da população. Agora a gente tem que entender também o que um deputado federal está fazendo nos Estados Unidos e por que uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros que chegam nos Estados Unidos foi anunciada pelo presidente americano e o impacto que isso traz economicamente para o nosso país. É um assunto muito sério e que tem a ver justamente com Eduardo Bolsonaro. É isso que está por trás, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente os fatos. Qual é a atuação de Eduardo Bolsonaro neste momento junto às autoridades americanas? É a articulação de um resgate. Esse é o objetivo de Eduardo Bolsonaro. Não é garantir a democracia no Brasil ou a liberdade de expressão no Brasil. É um resgate ao seu pai e, claro, ao seu próprio movimento, né? Esse é o objetivo. Quando ele vem aqui para os Estados Unidos e começa, obviamente, a lidar com a base mais radical do trumpismo, e aí vamos, já que você falou dos fatos, vamos aos fatos. Eduardo Bolsonaro não foi buscar o Partido Republicano de uma forma geral. Ele foi buscar justamente a articulação com a ala mais radical do partido de Donald Trump. Então, aqueles deputados e alguns senadores que fazem parte, vamos dizer assim, daquela base que tem um componente ideológico muito forte. Foi com esse grupo que justamente a coordenação aconteceu. Aconteceu para levar até a Casa Branca uma tentativa de punição ao Brasil para lidar com isso. Então, alguns fatos aqui, esses são os fatos que nós sabemos, pelo menos até agora. Sim, existe um projeto na Casa Branca para adotar sanções contra Alexandre de Moraes. Esse projeto existe. Qual é a dificuldade desse projeto? Por que ele não foi implementado até agora? Existem algumas versões, mas a principal delas é justamente a de que não teria um impacto desejado. Primeiro, porque o que causaria, por exemplo, a Alexandre de Moraes? Ele não poderia mais entrar nos Estados Unidos. Bom, a vida não acaba sem você entrar nos Estados Unidos, primeiro ponto. Segundo, o confisco de bens nos Estados Unidos. Pelo que nós sabemos, Alexandre de Moraes ou não tem ou nunca teve
não tem neste momento ou nunca teve bens nos Estados Unidos. Então, portanto, ele não teria vamos dizer assim, esse prejuízo imediato. Então, você tem ali, obviamente, uma ação que tem um custo político extremamente elevado, porque aí o governo brasileiro já deixou muito claro que vai ver isso como um ataque às instituições democráticas do país, e do outro lado, com pouco efeito, um efeito simbólico. Claro que o bolsonarismo vai aplaudir, claro que o bolsonarismo vai dizer, olha só que coisa espetacular, conseguimos uma sanção contra Alexandre de Moraes, mas o processo não vai parar, né? Um exemplo que aqui tem sido usado, Fabiola, o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional em Haia, ele também foi alvo de sanções depois que ele denunciou Benjamin Netanyahu por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E aí, claro, ele foi alvo de uma sanção. Ele interrompeu o processo dele? Não. O mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu continua existindo. A situação continua muito complicada para o primeiro-ministro israelense. Então, não há nenhum tipo de impacto no sentido de desfazer a pressão sobre Jair Bolsonaro. Então, vamos aos fatos, e por isso que eu acho que é muito correto você ter colocado dessa forma. Vamos aos fatos. Agora, qual é o outro fato? O outro fato é que ontem nós vimos uma carta de Donald Trump para Jair Bolsonaro, primeiro, dando pleno respaldo, inclusive repetindo desinformação, isso sem dúvida nenhuma, mas, acima de tudo, numa última frase, num último parágrafo, dizendo que, olha, estou acompanhando, no sentido de que, olha, com um tom de ameaça, na verdade, torcendo para o governo brasileiro mudar de rumo, ou seja, deixando muito claro que não só está acompanhando, como existiria algum tipo de prestação de serviço, caso algo mais dramático pudesse acontecer com Jair Bolsonaro. Foi o sinal de alerta, a carta foi interpretada como um alerta de que um plano de fuga poderia existir. Para onde? E aí é importante, Fabiola, não é um plano de fuga só para a embaixada americana em Brasília. Não é isso só. Vamos lembrar que a extrema-direita ela tem uma rede de apoio. Ela não é um país só. Claro que o apoio do Donald Trump é obviamente de uma outra natureza, mas as embaixadas, por exemplo, da Hungria, na qual o Jair Bolsonaro já pernoitou uma vez, não só a embaixada da Hungria, a embaixada da Argentina, Javier Milei, a embaixada do Paraguai, um país que está extremamente devoto de Donald Trump nos últimos meses. E não só, é o Salvador também, um outro país que obviamente tem uma relação hoje muito próxima com a extrema-direita mundial e, claro, com Donald Trump. Por isso, a decisão não pode ir à embaixada americana, não pode ir ao setor de embaixadas, de uma forma geral. Não pode ter contato com diplomatas americanos? Não pode ter contato com diplomatas. Então, como vocês veem, essa é uma decisão que justamente tende a abrigar todos esses riscos ou esses eventuais planos de fuga. Olha, você falou sobre essa carta, queria até abrir aqui no telão a reportagem do Jamil Chad, que traz a íntegra dessa carta de Trump, e essa carta que ligou alerta sobre o risco de fuga de Bolsonaro. E é isso que é muito interessante a gente analisar juntos aqui. Quer dizer, eles estavam articulando para que Bolsonaro ficasse livre justamente do julgamento no Supremo Tribunal Federal, e a reação do Supremo Tribunal Federal aqui vai na direção absolutamente oposta. Nessa carta, se a gente puder subir um pouquinho, enche a tela aqui para a gente, por favor, Lu. Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente, escreve Trump na carta. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país. E aí, ele aqui manda, compartilhe o seu compromisso de ouvir a voz do povo. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, provenientes do governo atual. Tenho manifestado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. E aí ele faz uma junção a uma coisa e outra, né? O que isso significa, Josias? Essa carta de Donald Trump, a atuação de Eduardo Bolsonaro, que tinha como objetivo ajudar o pai, só prejudica o pai dele neste momento.
O Eduardo Bolsonaro, na prática, grudou a tornozeleira na perna do pai, né? Agora, essa carta, Fabiola, além de ser muito desrespeitosa com o Brasil, né, ela deve nos deixar em alerta para as consequências econômicas que essa repercussão jurídica da aliança bolso-trumpista pode trazer, né? Porque o Trump obteve no Brasil o oposto do que ele desejava. Ele fala em interrupção de um processo que agora acaba de avançar algumas casas quando o Supremo determina que o Bolsonaro seja submetido a decisões cautelares que, na prática, funcionam como uma antessala da cadeia, né? A sala de estar da casa do Bolsonaro se transformou na antessala da cadeia. E o Trump não responde às cartas do Brasil. São duas já enviadas pelo governo brasileiro, sinalizando o interesse de negociar. Mas envia essa carta para o Bolsonaro. Aí reforça o lero-lero da perseguição, renova o seu apreço. Agora, na prática, do ponto de vista político, esse apoio do Trump se tornou o manto de chumbo da traição da pátria. Então, a família Bolsonaro hoje, que se pousava de patriotas, agora está entrando para o verbete da enciclopédia como uma família que trai a própria pátria. Então, o bolsonarismo, o próprio Bolsonaro tentou, nos últimos dias, atenuar esse peso que está sobre os ombros do clã, mas o Trump cuida para que o futuro presidiário continue carregando o manto do antipatriotismo a caminho da cadeia. Então, politicamente, está tudo muito claro. Mas, do ponto de vista econômico, é preciso ver qual vai ser a consequência, porque toda essa embaixada que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos visava a obtenção de punições da Casa Branca pontuais, pessoais, contra o Alexandre de Moraes, contra ministros do Supremo, mas ele acabou obtendo muito mais do que desejava. Ele acabou obtendo não uma punição individual, que pode até vir na sequência. No Brasil inteiro, ele conseguiu a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações do Brasil, com as consequências econômicas que uma providência assim resulta. Eventualmente desemprego, né? E depois de obter mais do que desejava, ele fez questão de colocar as suas impressões digitais no tarifaço do Trump. Disse que estava lá há vários meses, dialogando com autoridades do governo, botou isso nas redes sociais para quem quisesse ver, com o objetivo de mostrar documentos e fatos, a realidade do Brasil. Então, ele se associou à decisão do Trump, disse que a carta do Trump ao Lula confirmou o sucesso da sua empreitada. Então, ele se tornou cúmplice dessa agressão ao Brasil, Fabiola. Agora é preciso ver o que fará o Donald Trump a partir dessa decisão do Supremo, porque, como disse, ele obteve o oposto do que desejava. Vai dobrar a aposta? Esse é o risco que corremos, Fabiola. Agora, não havia outra alternativa para o Supremo senão fazer o que fez. Se a consequência disso for o destrambelhamento total do Trump, mais do que já se mostrou destrambelhado, aí teremos que lidar com essa consequência, mas não podemos nos curvar diante de uma maluquice que vem do exterior e tentando impor a submissão, na prática, da democracia brasileira aos interesses, às tramóias do Trump e da família Bolsonaro.